Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a esse novo semestre. Nós vamos iniciar a disciplina de enfermagem perioperatória com o assunto esterilização. Eu acho que esse assunto é um assunto pelo qual nós devemos começar falando nessa disciplina. Isso porque, se não estiver bem nítido na cabeça dos alunos do curso técnico de enfermagem o que é esterilização, fica bem complicado levar adiante essa disciplina, certo? Então vamos começar com a apresentação que eu preparei para vocês. É o seguinte, essa aula, na verdade, não vamos falar só sobre esterilização, vamos falar também sobre anestesia, mas lá no finalzinho. Vamos começar com esterilização. A primeira coisa é revisar conceitos, tá? Eu preciso que vocês se lembrem o que é micro-organismo, por exemplo, né? Então, a definição são organismos, só que são organismos micro, organismos pequenininhos. Eles não são visíveis a olho nu. E por isso que eu trouxe essa fotografia aqui do lado para a gente se lembrar, para remeter ao fato de que os micro-organismos, eles só são visíveis ao microscópio, ok? Existe uma diversidade de micro-organismos, tá? Uma das coisas que a gente pode, uma das ramificações é dizer que os micro-organismos são patogênicos. E quem são os micro-organismos patogênicos? São aqueles que causam doença, né? De patógeno. Patógeno é o agente que causa a doença. Então, patogênico, micro-organismo patogênico é um micro-organismo que causa doença. E as doenças causadas por micro-organismos são chamadas de infecciosas. Não podemos esquecer disso, certo? Também, outro conceito, que é o esporo. O que são esporos? São as formas inativas das bactérias, ok? Então, aqui nesse próximo slide, nós temos o quê? Nós temos uma fotografia, né, de alguns micro-organismos. Então, lembrando das categorias principais de micro-organismos, né, que são os vírus, por exemplo, e aqui está mostrando a foto de um vírus. Aqui nós temos uma foto de bactérias, né? Das bactérias. Olha que interessante, provavelmente vocês devem se lembrar lá da disciplina de microbiologia que vocês estavam tendo, que as bactérias, isso aqui é uma placa, né? O que é isso? É uma placa que em laboratório semeou-se, né, nessa placa. Antes ela era toda transparente, tinha um gel transparente nutritivo aqui dentro. Tinha, não tem, né? Um gel transparente nutritivo. E aí o que aconteceu? Semeou-se alguma coisa aqui e esperou-se por um tempo, né, para observar se houve crescimento. Vamos supor que o que foi semeado aqui foi um pouquinho de catarro de uma pessoa que está com sintomas do Covid-19. Só um exemplo, tá? Não, esse exemplo é muito ruim porque a Covid é causada por um vírus, né? E eu não tenho muita certeza agora se é possível ver vírus assim. Mas vamos pensar em alguma doença bacteriana. Então, você pega a secreção nasal ou oral da pessoa e você semeia na placa, tá? E aí vamos supor que, pessoal, isso aqui, gente, é lá do pessoal da análises clínicas, tá? De quem faz análises clínicas. Eles vão pegar aquela secreção que a enfermagem coletou lá no posto de saúde ou no hospital, aquela secreção que a gente coloca num pote e envia para o laboratório identificado. Chegando lá no laboratório de análises clínicas, o que eles vão fazer? Semear numa placa e aí vão esperar, vão
provavelmente guardar em uma estufa, muitas vezes por 48 horas, e aí vão aguardar para ver se crescem as colônias. Vocês estão vendo? Ó? Isso aqui são chamadas de colônias, tá? Aí o que acontece? Eles vão pegar um pouquinho de uma colônia dessas e colocar aonde? No microscópio. E a visualização da colônia vai mostrar algo similar a isso aqui. Isso aqui já é uma foto da bactéria com uma vista microscópica, tá? Aqui é uma foto de micro-organismos, provavelmente bactérias, numa vista macroscópica. Então, aqui você consegue enxergar a comunidade, a colônia, a olho nu. Porém, os indivíduos, né, bactéria individualmente, você só vai conseguir enxergar ao microscópio. Mas isso é só revisão, que eu acredito que vocês já aprenderam na outra disciplina. Aqui nós temos o representante fungo, né? E ele trouxe aqui nessa foto para nós a foto de um pão embolorado, né? Então, a mesma coisa. Quando você vê um pão embolorado, o que você está enxergando aqui? Você está enxergando o bolor, né? Que é a comunidade, que são as hifas, né? Que é a comunidade de fungos. Mas para você enxergar o fungo mesmo numa vista microscópica, você tem que semear esse fungo você tem que colocar esse fungo numa placa para conseguir visualizar ao microscópio, tá? Então, são técnicas aí de análises clínicas, né? Quem tiver curiosidade, esse é um curso bastante interessante também. E aqui ele está mostrando para nós um cogumelo, né? Um exemplo aí de um elemento que pertence ao reino fungi, né? Ok, então vamos ao outro exemplo, né? Ao outro representante aí da categoria dos micro-organismos, né? Que causam doenças infecciosas, que são os protozoários. Né? Então, aqui na foto tem vários exemplos, possibilidades, né, de formatos de protozoários, ok? É isso. Então, os principais representantes dos micro-organismos são os vírus, bactérias, fungos e protozoários. Nessa ilustração, tem apenas bactérias, só para lembrá-los que as bactérias, elas podem existir de diversas formas, tá? Elas podem se assemelhar a bolinhas, como vocês estão vendo nessa primeira parte da ilustração. E quando elas são assim, elas têm um nome de cocos, né? Quando elas têm essas bolinhas enfileiradas, estão vendo? Parecem duas fileiras de bolinhas. Esse formato é chamado de Streptococcus, tá? Tem esse formato assim meio alongado, que aí já chama de espirilo, né? Diplococo com duas bolinhas juntas, estão vendo? Flagelado, que tem esses flagelos, vibriões, ó, bacilos, os bacilos que parecem esses comprimidos, não é comprimido, parece uma cápsula, né? São formas de bactéria também diferentes e, inclusive, é o formato que aparece nessa fotografia anterior aqui. É uma bactéria em formato de bacilo, ok? E aí, existem também as formas inativas das bactérias, né? Nós temos o esporo. Então, assim, o esporo é um micro-organismo na forma inativa. Patrícia, o que isso quer dizer? Eu ainda não entendi. Então, vamos pensar que se você lavou uma roupa, vamos usar esse exemplo. Você lavou roupa e aí você guardou no seu guarda-roupa. Um dia você foi sair e você pensou, eu vou experimentar uma roupa para eu sair. E aí você pegou essa roupa vamos pensar que é uma blusa, você pegou essa blusa, você experimentou essa blusa,
Só que você falou, olhou no espelho e falou, ai, não gostei. Essa blusa não tá legal. Então você pega, você não usou, você só experimentou por alguns segundos, guardou de novo no cabide depois do seu guarda-roupa. Mas vamos supor que a sua casa é uma casa úmida, como a minha, por exemplo, é uma casa úmida. E aí o que aconteceu? Essa blusa você ficou sem usá-la meses. E aí, quando você foi pegar, ela estava como? Cheia de mofo. Aí você se pergunta, mas por quê? Por quê? Essa blusa especificamente está cheia de mofo e todo o resto das roupas que estão dentro do guarda-roupa não encheram de mofo assim como essa se encheu. A resposta é porque você experimentou a roupa. Você experimentou a roupa depois de lavada, né? Então, quando a gente lava a roupa, o que a gente faz ao lavar a roupa? A gente diminui a quantidade de micro-organismos presentes naquela roupa. Patrícia, de onde veio esse monte de micro-organismos? Veio da sua pele, tá? Veio da sua pele, gente. Não tem como fugir. A nossa pele, ela é cheia de micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, eles não são necessariamente patogênicos. Muitos deles vivem em perfeita harmonia com o nosso organismo, tá? São micro-organismos que vivem em perfeita harmonia com o nosso organismo. Mas eles estão aqui, aos milhares, aos milhões, povoando a nossa pele. Se quando você lava a roupa, por quê? Você lavou a roupa porque ela estava suja. E vocês repararam que quando a roupa está suja, uma das coisas que podem acontecer é ela ter odor desagradável, que pode ser de suor. Se você passar muitos dias sem trocar uma roupa, o que acontece às vezes com pessoas em situação de rua que não têm onde tomar banho, que não conseguem lavar suas roupas, muitas vezes a gente se aproxima e observa um odor que muitas vezes não é agradável na roupa, não é? Isso acontece com a gente também. Qualquer pessoa, aliás, pode acontecer. Se você fica muitos dias sem trocar aquela roupa, às vezes você não sente, mas as pessoas ao seu redor podem sentir o odor desagradável, né? Então, por que esse odor aumenta ao longo dos dias? Porque aumenta a quantidade de micro-organismos, eles vão se reproduzindo na sua pele e grudam na sua roupa, né? Certo, por isso que a gente tem que lavar a roupa. A gente usa a roupa um dia e lava, não é isso? Ok, voltando ao exemplo, por que eu estou explicando isso? A roupa que foi guardada no guarda-roupa. Porque quando você lava, você diminui absurdamente a quantidade de micro-organismos existentes naquele tecido. Mas, se você experimenta um pouquinho a roupa e guarda novamente, você povoa de novo o tecido com micro-organismos, com novos micro-organismos. E aí você guarda, o que vai acontecer? É como se fosse a estufa do laboratório. Você vai guardar num lugar quentinho, úmido e escuro. As bactérias, os micro-organismos em geral adoram isso, né? Adoram. E o que vai fazer? Eles vão crescer. A comunidade vai crescer. E aí você vai começar a ver as comunidades de longe, que é o mofo, que são as manchas de mofo que começam a aparecer na roupa, tá? A depender da situação, pode ter até odor desagradável na roupa também. Então é isso, gente. Pensar que os micro-organismos, eles estão em toda parte e a gente precisa controlar a quantidade para se manter saudável, até para manter a higiene, ok? Então, por isso que é importante essa aula. A gente precisa entender essa questão da higiene para poder compreender melhor por que a nossa luta, né, na área da medicina. A enfermagem é uma sub-área da medicina, não é? Então, por que essa luta na área da medicina contra os micro-organismos patogênicos? Porque realmente é bem desafiador chegar a um ambiente totalmente livre de micro-organismos, porque eles estão em toda parte. Estão na nossa pele, no nosso couro cabeludo, na nossa boca,
né? Na cavidade oral, a gente tem micro-organismos, a gente tem micro-organismos específicos na cavidade nasal, né? Região axilar, região perineal. Então, e olha, se você for analisar os micro-organismos específicos de cada local, você vai observar que existem micro-organismos que gostam de morar mais em determinados lugares do nosso corpo, por exemplo, tá? Então você vai, se você pegar uma amostra, lembra aquele cotonetezinho, não cotonete, eu esqueci, o suave, né, o nome daquele cotonete esterilizado, né, para poder fazer esse tipo de exame laboratorial. Se você passar o cotonetezinho na pele da mão e semear em uma placa, e você pegar amostras de outras partes do seu corpo, muito provavelmente você vai observar que na placa vão crescer micro-organismos totalmente diferentes que estavam presentes em partes diferentes do corpo. Por exemplo, embaixo da unha você vai ter algumas espécies de micro-organismos diferentes das espécies que você vai encontrar, sei lá, na pele aqui do braço, ou na pele de região axilar, ou na mucosa genital, tá? Então, são micro-organismos diferentes que vão crescer em regiões diferentes. Patrícia, mas por quê? Porque depende, por exemplo, se você pensar na mucosa da cavidade nasal, o que tem aqui? Tem umidade, né? É um exemplo de ambiente diferente para esse micro-organismo crescer. Então, qual é o micro-organismo que vai crescer aqui? É um micro-organismo que gosta de umidade, né? Se for o micro-organismo da pele, então vai ser outro tipo que já gosta de um ambiente mais seco, certo? Então tá. Por que eu falei de tudo isso? Para a gente entender melhor o esporo. Então, o esporo é aquele micro-organismo que, na verdade, ele só estava esperando o momento adequado para crescer. O esporo ainda não é uma bactéria, mas é como se fosse o filhinho da bactéria, é aquele ovo que só vai eclodir, gente, ovo entre aspas, tá? Porque o esporo não é um ovo. É só para a título didático, assim, para vocês conseguirem formar na cabeça de vocês a ideia de que, lembra da galinha quando ela choca o ovo? O ovo vai virar galinha, vai virar um pintinho, né? Depois que a galinha choca, não é isso? Então, é parecido, é um conceito similar. Então, mas não é um ovo, tá? O esporo não é um ovo. O que eu quero dizer é que o esporo, ele só vai se tornar uma bactéria se tiver o quê? Umidade, calor, tá? De preferência, um lugar escuro, tá? Então, essas condições propiciam o quê? Que o esporo ecloda, que o esporo se torne uma bactéria. E a bactéria se reproduz como, Brasil? A bactéria se reproduz se dividindo. Então, uma se torna duas se dividem em quatro se dividem em oito se tornam 16, e assim por diante. É assim que elas se reproduzem sem parar, desde que tenha alimento e condições ambientais ok para elas, então elas começam a crescer. Não só as bactérias, como os fungos e os outros micro-organismos também, certo? Então é bem importante pensar nisso. E é por isso que eu fiz essa pequena recordação do que é o esporo. Ok, gente? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só beber um golinho d'água enquanto vocês dão uma olhada aí no esporo e refletem sobre ele. Ok. Mais alguns conceitos aqui para revisar. Então, o que é uma desinfecção? A desinfecção é o processo de destruição de todos os micro-organismos patogênicos. Então, vou voltar no slide aqui que eu falei do micro-organismo patogênico.
né? Então, micro-organismo patogênico, quem é? É aquele que causa doença. Então, o micro-organismo que causa doença. A gente mata todos os micro-organismos que causam doença. Quando usa o quê? Um desinfetante, né? Que é a substância química que faz a desinfecção. Só que o desinfetante não mata todos os micro-organismos. O desinfetante mata todos os patogênicos, exceto os esporulados. Então, ó, o desinfetante mata todos esses caras aqui. Mata o vírus, mata a bactéria, fungo, protozoário. Mas não mata quem? Não mata os esporos, tá? Que são as formas inativas, né, aí dos micro-organismos. É aqui um exemplo, a forma inativa da bactéria. Tá certo? O que é um antisséptico? O antisséptico é toda substância capaz de impedir a proliferação de bactérias. O que o antisséptico faz? É uma substância, tá, gente? Ele faz com que a bactéria fique inativa ou ele destrói. Então, o antisséptico pode ter uma ação desinfetante de matar o micro-organismo, né, destruí-lo, ou uma ação de deixar ela inativa. Tá? Então, ela pode até continuar ali, mas ela vai ficar parada, estática. Tá? Vocês podem ouvir também o termo bacteriostático, porque deixa a bactéria estática, parada, sem ação, ok? E bactericida são os agentes que matam bactérias. Então, revisando conceitos aí que eu acredito que vocês já tiveram em outras disciplinas. E aí a gente chega no queridinho, né, que é o tema principal desta aula, que é a esterilização, Brasil, esterilização. Muito bem, eu fico muito feliz de falar da esterilização, é um assunto que me é muito caro. Eu gosto muito desse assunto, esterilização, porque eu acho que quando vocês, como técnicos de enfermagem, entendem o que é esterilização, quando esse conceito fica nítido na cabeça de vocês, o mundo faz assim, ó. Vocês vão entender muito melhor as coisas a partir de agora. Muito mais coisa vai fazer sentido para vocês, certo? Então vamos lá. Esterilização, portanto, é o quê? Esterilização é a destruição de todos os micro-organismos. Todos, vocês viram a ênfase que eu coloquei. Esterilização quer dizer que todos, em vermelho, sublinhado, todos os micro-organismos, eles são o que, Brasil? Destruídos. Muito bem, eles são destruídos, tá? Inclusive os esporos, certo? Então, gente, lembrando, desinfecção mata os micro-organismos patogênicos, mas a esterilização mata o quê? Mata todo mundo. É isso aí. Eu estava só prestando atenção se vocês estavam atentos, né? Então é isso mesmo, mata todo mundo. Certo. Então, vamos para o próximo. Aqui nesse slide, eu trouxe para vocês o quê? Trouxe os métodos de esterilização, porque eu tenho certeza na minha cabeça que é exatamente a pergunta que já estava pairando na cabeça de vocês. Eu acho que vocês já estavam pensando, Patrícia, eu realmente estava muito ansioso para saber, ou ansiosa, para saber como é que se esteriliza as coisas, porque isso parece incrível. Então, existe um modo da gente destruir todos os micro-organismos, porque eles nos fazem muito mal. E eles causam doenças, eles são patogênicos, então a gente precisa destruir esses micro-organismos. E eu estou muito feliz de saber que existe um modo de esterilizar, existe um modo de deixar as coisas sem micro-organismos. Sim, gente, existe. Existem vários modos, na verdade, eu vou mostrar para vocês, tá? Métodos. Os métodos, então, de esterilização. Eles se dividem em duas grandes ramificações, né? Que são os métodos físicos e os métodos químicos, tá?
Dentre os métodos físicos, existe a possibilidade de ser por calor ou por radiação, tá? E nos métodos químicos, existem duas possibilidades. Pode acontecer por meio de gases ou de líquidos, ok? O principal, então, se você não guardar nada nessa sua vida, guarde o principal que eu vou falar agora, tá? Que é o método físico por calor úmido. Olha nos meus olhos e fala para mim, Patrícia, eu nunca vou esquecer do que você vai ensinar agora, porque não é para esquecer mesmo, tá bom, amores? Então vamos lá. Isso é realmente muito importante, tá? Método físico por calor. E que tipo de calor? Úmido. Porque pode ser calor úmido e calor seco, tá? Mas esse é o nosso queridinho. Eu vou desenhar um coração aqui, porque é isso que vai nos importar mais nesta aula, tá bom? Por que, Patrícia, você está dando a ênfase por calor úmido? Porque o calor úmido é a forma que essa máquina aqui do nosso coração funciona, a autoclave, tá? A autoclave funciona com calor úmido sob pressão, tá certo? Então é assim que muitos materiais são esterilizados no ambiente hospitalar, com calor úmido sob pressão. Nossa, Patrícia, não estou entendendo nada. Ok, então vamos explicar. O que é o calor úmido sob pressão? Todo mundo vai entender com esse exemplo que eu vou dar agora. Vamos pensar num exemplo doméstico. Se você precisa cozinhar um feijão e você cozinha numa panela que não seja a panela de pressão. Se você não é uma pessoa que já tenha cozinhado feijão na vida, faça o teste então. Pega um pouquinho de feijão, coloca numa panela para cozinhar sem pressão. E fica observando quanto tempo vai demorar para esse feijão cozinhar. As pessoas que já cozinharam feijão vão saber dizer bem, Patrícia, vai demorar o dia inteiro, Brasil, para esse feijão cozinhar. Mas qual é a minha tática, Patrícia? Eu coloco esse feijão aonde? Na panela de pressão. Na panela de pressão, esse feijão cozinha em alguns minutos. E qual será a diferença? Se nas duas situações havia água, havia feijão, havia a panela, fogo. Nas duas situações haviam esses elementos. E por que o feijão cozinhou mais rápido na panela de pressão? Porque houve mais um componente introduzido aí. Qual deles? Olha, eu vou dar 3 segundos para vocês me responderem isso, né? Na minha imaginação, né? Porque isso aqui está sendo gravado, mas eu já estou imaginando aqui a resposta de vocês. Então, eu vou contar. Muito bem, eu tenho certeza que vocês disseram, Patrícia, componente novo nessa história aí é a pressão. Muito bem, ó. Parabéns para vocês. Vocês são os meus alunos mesmo. Olha que alegria, só alegria de ter vocês na minha vida. Muito bem, gente, é isso mesmo. Foi a pressão. Esse foi um novo componente introduzido nessa história toda aí que fez o feijão cozinhar mais rápido. Ai, Patrícia, mas que estranho, eu ainda não estou entendendo. Então você vai ter que lembrar dos conceitos de química que você aprendeu lá no ensino médio, né? Patrícia, eu estou no ensino médio, eu não aprendi isso não. Mas pensa que você aprendeu, né? Então é o seguinte, a água, lembrando lá da química, a água, ela ferve a quantos graus? Muito bem, eu tenho certeza que vocês responderam 100 graus Celsius, isso mesmo. A 100 graus Celsius a água começa a borbulhar, ela entra em ebulição, ela ferve, não é isso? Tá certo. Então, quando você põe o feijão para cozinhar, o que acontece? Na panela sem pressão, você sabe, é uma certeza isso, que aquela água, aquele feijão está sendo submetido a uma temperatura de cozimento de 100 graus Celsius. Porém, quando você introduz esse novo elemento, ou seja, a tampa na panela de pressão, né, que eu fiz assim, ó, é o pininho, né? Já entenderam que é o pininho.
Então, quando você... Que idiota, desculpa. Quando você coloca pressão, o que vai acontecer? A temperatura ela vai se elevar. Ela vai além de 100 graus Celsius. Então, aquele feijão na panela de pressão, ele acaba sendo submetido a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Gente, eu tô emocionada, porque realmente é algo muito bonito da natureza. Vocês estão vendo meu olho brilhando? É verdade, eu tô feliz de conseguir explicar isso para vocês. E é real. Então, quando você coloca na panela de pressão, o feijão cozinha mais rápido porque ele está sendo submetido a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Isso só é possível por causa do elemento pressão que entrou no meio. Então, a panela de pressão acrescentou pressão. A pressão fez com que a temperatura aumentasse. Ela passou a ser mais do que 100 graus Celsius. E aí o feijão cozinha mais rápido. Patrícia, e agora? O que tem a ver com a esterilização isso aí? Tem a ver para vocês entenderem a autoclave, Brasil. A autoclave é uma máquina, tá? É um produto médico-hospitalar, principalmente, e que ele funciona de uma maneira muito parecida à panela de pressão, tá? Muito parecida à panela de pressão. E aí, o que acontece? A temperatura, só com esse componente, com água, energia elétrica, né? Pressão, porque no caso a autoclave não vai funcionar com uma chama de fogão, como um fogo doméstico, mas vai funcionar com a energia elétrica. Então, por meio da energia elétrica, vai haver o calor, e aí lá dentro vai ter pressão e água. E o que vai acontecer? Todos os materiais introduzidos na autoclave vão estar sendo submetidos a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Portanto, vai favorecer o quê? A morte dos micro-organismos, Brasil. Que é isso que apareceu aqui na minha tela? Pronto, já tirei. Então, vai favorecer o quê? A morte dos micro-organismos, gente. Guerra aos micro-organismos que nos causam doença. Gente, a gente não faz guerra contra todos os micro-organismos que existem no mundo, tá? Muitos deles existem e vivem em perfeita harmonia com a gente. Inclusive, eles até nos protegem de algumas doenças. Em algumas partes do nosso corpo, eles vivem para nos proteger das doenças. O problema é quando esses micro-organismos são patogênicos e eles causam doenças. Isso que não é legal. E é contra esses micro-organismos que a gente luta, tá bom? Então, bora para frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Então, ó, dos métodos aqui de esterilização, primeiro deles, nós estamos falando aqui o físico, né, por calor úmido, e a nossa grande representante é a autoclave. Hoje eu vou falar mais da autoclave, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, vamos falar agora dos próximos métodos. Ainda entre os métodos físicos por calor, nós temos o calor seco, tá? O calor seco é um método de esterilização, gente, por uma máquina chamada estufa. É bem parecido com a autoclave, mas não é colocado água lá dentro, tá? Só tem ar quente mesmo. Certo. Depois, dentre os métodos físicos, nós temos a radiação. E a radiação é a mais conhecida, utilizada para esse propósito, né, de matar micro-organismos, é a de raio gama, que ela é produzida a partir do cobalto 60, ok? Nós temos também os métodos químicos e os métodos químicos por gás podem acontecer pelo parafórmico, o gás parafórmico ou o óxido de etileno. O que eu vejo mais comum é o óxido de etileno sendo utilizado. E aí, dentre os métodos químicos, existem os líquidos, e aí seria a imersão de produtos, né, para a saúde, imersão de instrumental, por exemplo, dentro de um líquido que produzisse, né, que promovesse a morte dos micro-organismos. Mas, Patrícia, desses métodos todos aí, quais realmente são utilizados? Então, vamos ver? Olha lá.
Então, gente, a autoclave, ela é utilizada todo dia, sempre, 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 na central de material e esterilização do hospital, tá? Todo dia, sempre, 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 pela legislação atual. Então, é importante saber disso, porque quem é que trabalha na central de material e esterilização, Brasil? Deixa eu contar para vocês a novidade. Quem trabalha lá é a enfermagem. E quem é o principal quantitativo de profissionais que trabalha lá? Quem? Os técnicos de enfermagem, vocês mesmos, gente. Então é importante que vocês saibam que vocês vão manusear muitas autoclaves se vocês trabalharem nesse setor do hospital, ok? A estufa está proibida pela legislação, tá? Então, só coloquei aqui a título de conhecimento. Então, não pode usar estufa. Antigamente, as manicures tinham bastante estufa. Antigamente, talvez ainda um ou outro salão tenha estufas, né, nos seus comércios, né? Mas não pode, é proibido pela legislação. Ai, Patrícia, mas essa legislação extrapola os serviços de saúde? Até onde eu sei, sim, tá? Então, a gente está falando mais de produtos para a saúde, nós vamos estudar bem ainda essa legislação um pouco mais para frente, porém, entretanto, todavia, para as manicures também está proibida a utilização de estufa, tá? Então, hoje em dia, elas têm que comprar mini autoclaves, né, para poder trabalhar, certo? Dois tipos aqui, gente, vocês não vão trabalhar com isso dentro do hospital, que é a esterilização por radiação, raio gama, tá? E o óxido de etileno. Patrícia, por que não? São métodos de esterilização que servem para materiais que não podem ser submetidos a altas temperaturas. Vocês já pararam para pensar que eu falei de algo incrível que é a autoclave, não é? Ela vai fazer o quê? Ela vai esterilizar materiais a uma temperatura maior do que 100 graus. Então tem que ser materiais laváveis, porque eles vão acabar ficando úmidos, né? E eles têm que ser também termorresistentes, eles têm que aguentar temperaturas altas, e a gente sabe que muitos materiais não suportam temperaturas altas. Então, para esses materiais mais sensíveis, o que a gente vai usar? Vai usar outros métodos de esterilização, tá? Porém, o raio gama e o óxido de etileno são maneiras de se fazer esterilização em produtos termossensíveis que são caras, são maneiras caras de se fazer esterilização e também são muito perigosos, né? Por isso, normalmente é feito em nível industrial e não no nível local, dentro do hospital, tá bom? Então, não é na central de material e esterilização do hospital que você vai encontrar esse tipo de coisa. Mas você vai encontrar onde? Você vai encontrar, por exemplo, quando você pegar uma seringa descartável para poder medicar um paciente, você vira a embalagem ao contrário e lê o rótulo da embalagem. É obrigatório pela lei as embalagens dos produtos para a saúde que vêm da indústria, eles explicarem para você qual método de esterilização foi usado. Então, vocês vão ver com muita frequência lá, ou o raio gama ou o óxido de etileno. Interessante, né? Pois é. E esse é um lugar que já vai ser mais difícil do técnico de enfermagem atuar, tá bom? Então, por isso que a gente vai focar mais na atuação do técnico no hospital, e aí o principal método de esterilização no hospital é a autoclave, tá bom? Então, fora de uso, eu já falei aqui que está proibido o uso do calor seco com a estufa e também, gente, os produtos químicos, né? Esterilização por produto químico, hoje em dia também não é mais feito, tá? Então, normalmente, se um material ele é termosensível, encaminha-se para a esterilização industrial, tá?
E aí, normalmente, é feito até fora do hospital, é uma empresa terceirizada que vai fazer essa esterilização. Então, vamos para o próximo. E vou beber um golinho de água enquanto vocês namoram a autoclave. Patrícia bebe água, mas não engasga. Desculpa, gente. Olha lá. Esta foto é a foto de uma autoclave pequenininha, tá bom? Ela é pequenininha mesmo, gente, do tamanho assim, vamos pensar, de um forninho elétrico, para você pensar assim no nível doméstico, tá? E aí, ó, lembrando, né, a autoclave ela é importante, ó, tem um slide bonito aqui só para ela. Como é que a autoclave funciona? Com calor úmido, que vai além de 100 graus, então esse é o símbolo matemático de maior, né? Maior do que 100 graus Celsius. E o componente novo aqui, que é a pressão, certo? Aqui eu tenho outro exemplo de autoclave, tá? Outra aqui que vocês estão vendo que ela já tem algumas prateleiras aqui, mas ainda é uma autoclave pequena, dá para ver, ó, pela mão do profissional ou da profissional que está introduzindo o material aqui. Nós vamos ter aula disso aqui, tá, gente? De empacotamento de material, porque, desculpa, o material ele deve ser empacotado de maneira adequada antes de ser introduzido na autoclave, tá bom? Então, ó, é necessário considerar tal tipo de material a ser utilizado, porque cada um tem um tempo diferente de exposição. Aqui, desculpa, é um material aparentemente de dentista, né? Aqui tem alguns materiais, é um instrumental, né, cirúrgico, aparentemente de dentista, acredito eu. E vocês estão vendo que esse tipo de material é um material sólido, né? Foi feito com metal. Por que você está falando isso, gente? Por que você está falando isso, Patrícia? Estou falando porque esse é um tipo de material chamado de superfície, tá? Que é um material sólido, pouco denso, tá? Esse tipo de material necessita de uma exposição de 15 minutos a 120 graus Celsius, ok? Então, existem vários exemplos, olha aí, seringas, cubas, sondas, material instrumental cirúrgico, etc, tá? Eu trouxe até essa foto que eu achei bem bonitinha, mostrando o alicate de unha, né? No caso aqui, faltou a embalagem, né? A pessoa está mostrando que o alicate deve ir na autoclave, só está faltando a embalagem apropriada aqui. Então, olha só, a gente está falando de materiais de superfície. Por que, Patrícia? Existe outro tipo de material? Sim, existem os materiais de densidade, tá bom? Quem são os materiais de densidade? Os materiais de densidade são os materiais espessos, tá? Em que o agente esterilizante ele vai ter que transpassar o material. Ai, Patrícia, eu não entendi. Por exemplo, os tecidos, tá? Por exemplo, os tecidos. Num tecido, não adianta esterilizar só a superfície do tecido. Tem que atravessar o agente esterilizante, como a gente está falando de calor úmido, o agente esterilizante é a água. Então, o vapor d'água ele tem que atravessar o tecido, né? Então, é um material espesso que precisa ser atravessado pelo vapor de água. E esse tipo de material, no caso, precisa ficar exposto por mais tempo. Vocês estão vendo que o anterior precisava ficar exposto 15 minutos. Esse precisa ficar exposto 30 minutos, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, gases, compressas, campos cirúrgicos, né? Que são frequentemente os tecidos que precisam ficar expostos e aí que precisam ser esterilizados e precisam ficar expostos por mais tempo a uma temperatura de 121 graus. Ok, gente? E aqui nessa fotografia eu trouxe o exemplo de uma autoclave grandona. Vocês estão vendo? Ó, eu deixei de propósito aqui, tem uma profissional em pé ao lado da autoclave para que vocês possam observar o tamanho dela.
Olha só que interessante. Aí tem o painel, né, para poder digitar os parâmetros que se precisar. E olha aí, parece. E olha como é que é introduzido o material. É um carrinho, né? O material é disposto em cestas e esse carrinho ele é introduzido na autoclave, ok? Então, bora para frente. Existem alguns cuidados que são necessários na hora de carregar a autoclave, tá bom? Então, vocês precisam tomar esses cuidados. Então, se você colocar dois materiais, um de superfície, no caso aqui o exemplo de alicate, né, que é um material de superfície, e um material de densidade que é um tecido, por exemplo. Esse tecido aqui, gente, que está pendurado nessa foto, ele não é para esterilizar, tá? Eu só estou apontando porque é um tecido. Mas ele, aqui, na minha opinião, ele só está servindo para o profissional não queimar a mão. É como quando a gente pega um pano para tirar um bolo do forno e a gente usa um protetor para a mão, tá? Porque a máquina ela esquenta. Mas o que vai ser esterilizado está empacotado dentro aqui dos carrinhos, ok? E aí o que eu quis dizer? Por que eu voltei nisso? Eu quis dizer que material de superfície e material de densidade, vocês já repararam que o de superfície precisa de 15 minutos, o de densidade precisa de 30 minutos. Se você colocar na mesma carga, ou seja, na mesma fornada, entre aspas, se você precisa colocar na mesma carga um material de superfície e um de densidade, então você tem que respeitar o tempo do maior, ok? Ou então você coloca só os de superfície, uma fornada. Terminou? Põe outra fornada só dos materiais de densidade. E se misturar os dois, respeitem o tempo do que necessita de mais tempo, certo? Então, bola para frente. Outra coisa, vocês têm que utilizar apenas 80% da carga. Não é para abarrotar o autoclave, encher de materiais por todos os lados, porque senão vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrapalhar a circulação e a penetração e a eliminação do ar que tem que circular dentro da autoclave. Tá certo? Então não pode abarrotar a bichinha, de jeito nenhum, gente, tá bom? Então, ó, são esses 3 cuidados no carregamento aqui, então prestem atenção, porque essas coisas caem em prova, tá? Caem em concurso, caem na prova, caem nos exercícios, etc. Então prestem atenção. Aliás, tudo dessa aula é para prestar muita atenção, que todo esse material é muito rico para as futuras provas e concursos públicos que vocês vão fazer, certo? Aqui é uma outra fotografia mostrando, né, uma carga de materiais aqui, ó, que bonitinho, tudo embalado, né? Aí já colocado no carrinho que vai ser introduzido na autoclave, tá bom? Esta outra fotografia é outro exemplo, e por que eu trouxe outro exemplo de outro carrinho com materiais diferentes? Eu trouxe para vocês verem como é que é embalado os materiais, como é que são embalados os materiais de densidade. Então as caixas, ó, elas são cobertas por esse tecido que nós vamos estudar, que tecido é esse, tá? Embrulhado como se fosse um presentinho, né? E isso aqui é material de densidade. Não, desculpa, é material de superfície. E esses aqui, ó, são materiais de densidade, ou seja, tecidos, por exemplo, os campos cirúrgicos. Então, os campos cirúrgicos foram embrulhados aqui, eles estão dentro desse pacote feito com tecido, tá? Então, esse aqui é um papel descartável, que eu vou até adiantar para vocês, na verdade não é papel, o nome disso é SMS, é uma embalagem descartável que a gente usa, e esse aqui é tecido de algodão, tá? É outro tipo de embalagem, só que é um tipo de embalagem reutilizável. Então, tem tecido no conteúdo e tem tecido na embalagem, né? Mais para frente a gente vai entender melhor aqui a utilização e os porquês, tá? Então tá.
terminei esse assunto, vou começar agora a falar rapidamente dos tipos de anestesia. Pode parecer estranha a localização. Patrícia, o que tem a ver esterilização com tipos de anestesia? Realmente, essa é uma matéria que está um pouco deslocada da outra, mas eu realmente não sei em que momento passar isso para vocês. Eu preferi já colocar aqui, a gente já fala sobre isso. Vai ser, gente, de uma maneira bem superficial, bem introdutória, mas só para vocês terem noção mesmo, principalmente porque essa é uma disciplina que envolve o centro cirúrgico, e aí vocês precisam entender melhor o funcionamento das anestesias, como é que é, tá bom? Então vamos lá. Existem alguns tipos de anestesia, tá? A anestesia geral, o que acontece? Na anestesia geral, a insensibilidade, ou seja, o paciente vai ficar insensível, ele não vai ter dor, ele não vai sentir nada de maneira geral, no corpo inteiro. No corpo inteiro ele não vai sentir nada, a dor é controlada pela insensibilidade geral, tá? E ele fica inconsciente, não pode ouvir, não pode se mexer. O corpo inteiro fica anestesiado, tá bom? Patrícia, e essas 3 fotos? Explica pra gente. Sim, muito prazer. Com certeza, vou explicar para vocês. Por que eu trouxe essas 3 fotos? Porque a anestesia geral, ela é feita assim, gente. A anestesia geral é uma medicação aplicada por via intravenosa, mais inalatória. Então, esse aqui, essa pessoa representa o ou a anestesiologista, tá? Esta moça representa a paciente que está sendo anestesiada, né, com uma anestesia geral. E a anestesia geral, uma parte dela vem por via inalatória. Então, vem uma substância aqui que o paciente inala. E também vem outra substância que esse médico aplica por via intravenosa. Então, essas duas substâncias, né, elas vão atuar tirando a dor do paciente. Porém, ele vai deixar o corpo todo insensível e, inclusive, ele ou ela, né, o paciente, não consegue, gente, se movimentar. Ele vai dormir, vai ficar inconsciente. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que ele não vai ficar só inconsciente, ele não vai só não sentir dor, vai acontecer outra coisa também. Vai acontecer que ele vai perder as condições de se movimentar. E que movimento que mais interessa nesse momento? O movimento respiratório. Então, a pessoa também não consegue nem respirar com uma anestesia geral. Ela não consegue respirar sozinha, ela vai precisar da ajuda de aparelhos. Por isso eu trouxe a terceira fotografia, que é a fotografia de uma pessoa intubada. Ele recebeu uma intubação orotraqueal, tá? Então, ele está respirando por meio de um respirador. Então, tem um respirador fazendo um movimento respiratório por ele, jogando o ar e tirando o ar, jogando o ar para dentro dos pulmões e retirando o ar de dentro dos pulmões, enquanto ele estiver sob anestesia geral. Tudo bem, gente? Então, para anestesia geral era isso, só um geralzão mesmo para vocês entenderem do que se trata. Agora nós vamos falar da anestesia local. Patrícia, como é a anestesia local? A anestesia local, ela é feita localmente. É isso mesmo, imaginei que vocês já estavam aí matando a charada. Ai, que boba, Patrícia, eu sei, desculpa, gente. Então, tá. A dor, gente, no caso da anestesia local, ela é controlada sem que o paciente perca a consciência, tá? E só aquela pequena região é anestesiada. Então, por exemplo, olha que bacana essa ilustração, né? Então, ó, vamos pela ordem. Então, aqui é um garoto, né, que eu não sei como ele conseguiu, fez um corte aqui na região da face, né, na bochecha. E aí, ó, vamos para 2. Na 2, o que tem aqui?
o paciente ele já está, né, posicionado, provavelmente deitado, já foi feita a limpeza do local, e aqui o médico ó, já está com a mão enluvada, e ele está aplicando anestesia, tá? Então a anestesia, ó, ela não está sendo feita na veia do paciente, ela está sendo feita no local do corte. Para quê? Para quê? Para quê? Para quando o médico passar com a agulha aqui fazendo a sutura, o paciente não sinta dor nesse local. Porém, ele está acordado, ele só está com o olhinho fechado aqui, mas ele está acordado e está tendo a sensação de que tem alguém tocando no rosto dele, mas não está sentindo dor necessariamente, tá bom? Eu só esqueci de completar, e eu já vou colocar agora nesse slide aqui, que esse paciente, ele está falando ó, que ele está sendo anestesiado localmente com lidocaína 2% com vasoconstritor. E eu vou só complementar essa informação, que pode ser também lidocaína, que é um medicamento, tá, anestésico, sem vasoconstritor, tá? Só para vocês saberem, não ficarem aí com vício dessa resposta. Na verdade, no dia a dia da assistência, a maioria das vezes a gente usa lidocaína sem vasoconstritor, tá? Mas eu trouxe essa foto da internet e nesse caso eles usaram com vasoconstritor, mas na maioria das vezes pode usar sem vasoconstritor. Patrícia, como é que eu vou saber, criatura? Qual é com, qual é que sem? Leia o rótulo, Brasil, está escrito no rótulo. Então, todas as vezes que o médico nos solicitar, porque vocês estão vendo o paciente aqui preparado, mas quem é que preparou tudo isso? A enfermagem. A enfermagem que esterilizou esse tecido, né, que levou lá para o médico, que serviu essa luva para o doutor, que preparou essa seringa, a agulha, que deixou o medicamento disponível, porque o médico não faz nada disso. Quem faz tudo isso somos nós da enfermagem, né? Então, quando o médico pedir a lidocaína, você pergunta para ele, doutor, como sem vasoconstritor? Então, você tem que ler no rótulo e oferecer a lidocaína correta para o doutor aspirar, né, na seringa e depois injetar no paciente, tá certo? E aí, gente, ó, depois que o paciente está anestesiado localmente, aí eu coloquei essa figura 3 aqui para a gente ver o resultado final. Olha os pontinhos aqui, ó. A sutura já realizada, as bordas aproximadas e fixas com um fiozinho de nylon, tá bom? Isso é ato médico, tá bom, gente? Só lembrando que a sutura é ato médico no Brasil, tá bom? Então a gente da enfermagem não faz isso, eu só estou mostrando para vocês como é que é a anestesia local. A anestesia do tipo hack, ou anestesia hackidiana. Como é que é essa anestesia? É uma anestesia, gente, que... Vamos lá, deixa eu acompanhar o que está escrito aqui. Nesse procedimento, o paciente está acordado e consciente, tá? E ela pode anestesiar do tórax até as extremidades inferiores, pela introdução de drogas no espaço subaracnoide, né? Então, a hack, gente, é uma injeção, é uma anestesia que é injetada lá na coluna do paciente, tá? Então, as mulheres aí que já tiveram bebê no hospital e foram submetidas a uma anestesia hack, provavelmente elas vão se lembrar desse momento, né? Então, ó, aqui a representação de alguém da enfermagem, né? Uma pessoa da enfermagem que fica ao lado, dando esse apoio para a paciente. Então, vem aqui, fica do lado, conversa, ajuda ela a ficar, ela ou ele, né? Porque a anestesia hack, o homem também pode receber, dependendo da cirurgia que ele vá fazer, né? Desde que seja mais inferior, inferior no sentido de ser nos membros inferiores ou região perineal, pélvica, né? Até cirurgias abdominais dá para fazer com hack, tá?
E aí o técnico de enfermagem ele fica aqui do lado, dando um suporte emocional e físico, né, para ajudar o paciente ou a paciente se manter na posição certa para que a médica possa fazer a introdução da agulha na coluna do paciente para injetar o medicamento que está aqui na seringa, tá? Patrícia, que diabo que é essa anestesia no espaço subaracnoide? Não entendi nada, Brasil. Então vamos lembrar de anatomia, tá bom? Vamos lembrar que nós temos as meninges, aí eu trouxe até as ilustrações aqui. Lembra que a gente tem primeiro o cérebro lá dentro, aí tem uma camadinha bem fininha em cima do cérebro, chamada de quê? Pia mater. Depois nós temos uma camada chamada aracnoide. Depois a gente tem uma camada chamada de dura mater. Depois vem o osso do crânio, caixa craniana, certo? Vocês se lembram dessas meninges, não lembram? Na aula lá de sistema nervoso, do primeiro módulo. Porém, há que se lembrar também do fato de que essas meninges, essas camadas de tecido, elas não estão só no nível craniano, no nível da cabeça. Essas camadas é como se fosse um saco que envolve não só o que está dentro da cabeça, mas o que está dentro da coluna também. Ou seja, um saco que envolve o sistema nervoso central, que é o que está aqui dentro do crânio e também o que está dentro da coluna. Então, é encéfalo mais medula, não é? Olha aí, tenho certeza que vocês estão falando assim com vocês agora. Ah, Patrícia, lembrei, que legal, verdade, muito bem. E eu fico muito feliz de vocês terem lembrado, eu tenho certeza aí que várias pessoas, na verdade, entenderam isso agora, não é, Brasil? Mas tudo bem, que bom que antes tarde do que nunca, não é? Então, olha lá, na medula nós também temos, olha, dura mater, aracnoide, dura mater representada aqui pela cor amarela, aracnoide vermelho, a pia mater representada de azul, e no meio passando o quê? Os nervos, né? Olha aí, substância branca, substância cinzenta, os nervos lá da medula, certo? Beleza. Então, Patrícia, o que é espaço subaracnoide? Não estou entendendo nada. Espaço subaracnoide quer dizer o quê? Presta atenção, Brasil. Sub é um prefixo que se relaciona ao significado de embaixo. Sub quer dizer embaixo. Ixi, eu escrevi subataracnoide. Meu Deus do céu, deixa eu arrumar isso aqui, Brasil, tá errado. É subaracnoide, né? Desculpa, estava errado, gente. Tudo bem, era só um erro de digitação. Mas eu falei o tempo todo o certo. Então, sub quer dizer embaixo, porque sub quer dizer embaixo do que? Da aracnoide. Subacnoide, tá errado de novo. Gente! Ah, que isso, Patrícia, você tá bebendo cachaça no café da manhã. Subaracnoide. Deixa eu ver aqui. Subaracnoide. Agora tá certo. Desculpa. Olha lá. Bora. Pra frente. Subaracnoide, portanto, quer dizer que é o espaço que está abaixo da aracnoide. Então, quando o médico ele vem com essa agulha, o que ele faz? Ele vem, olha só, eu vou aumentar essa ilustração para vocês verem melhor, tá? Para ver o que o médico está fazendo aqui. Vou aumentar o zoom para vocês verem melhor o que está acontecendo aqui, Brasil. Olha só, é o seguinte. Vocês estão vendo os ossos aqui da coluna? Então, ó, lembra que os ossos da região lombar têm a denominação numérica também, que se acompanha com número, né? Então, L1, L2, L3, L4, ok? Então, o médico vem com o agulhão dele, uma agulha bem comprida, né, com a medicação aqui dentro. Na anestesia RAC, o que vai acontecer? Ele vai passar por todas essas camadas e aí ele vai furar quem? Vai furar
Desculpa, gente, deixa eu beber um gole de água aqui. Ele vai furar. Primeiro, quem que vem? Dura mater. Depois, ele vai furar aracnoide e vai lançar o líquido no espaço subaracnoide. Ou seja, ele teve que furar a dura, furou dura mater, depois a aracnoide. Olha aqui, 2 camadas. E aí sim ele jogou o líquido embaixo do espaço aracnoide, embaixo, entre a aracnoide e a pia mater, tá bom? Então ele joga o líquido aí, o líquido, lembra que esse líquido, ele circula não só aqui na coluna, né, na região da medula, mas ele vai circular por todo o sistema nervoso central. Então, desculpa, não por todo o sistema nervoso central, desculpa. No caso da anestesia RAC, esse líquido vai circular para as regiões inferiores do corpo, daqui para baixo do corpo da pessoa, e aí vai anestesiar tudo que é inervado daqui para baixo, tá bom? Aqui ele está dando o exemplo da peridural, que é um pouquinho diferente, tá? A anestesia aplicada, a anestesia peridural, certo? Então, bola para frente. Aqui eu só fiz esse é um quadro de síntese, né, que eu encontrei na internet. Então, as anestesias, elas podem ser geral, regional, combinada ou local. Então, a geral, a gente já viu que vem por via inalatória, intravenosa e pode ter o balanceamento das duas coisas, tá? A regional, ela pode ser peridural, pode ser raquidiana e pode ser por meio de bloqueio de plexo, que eu já vou falar no próximo slide. Pode ser combinada uma geral com uma regional e pode ser local, que a gente já aprendeu. Vou falar de como é a anestesia de bloqueio, tá? O bloqueio de um plexo, como é que é? O bloqueio de plexo ou de nervos periféricos permitem a analgesia de uma determinada região específica do corpo. O bloqueio de plexo. O bloqueio de plexo braquial bloqueia as fibras nervosas de C4 a T1, anestesiando o ombro até a ponta dos dedos da mão. O anestésico é injetado na saída das raízes nervosas ou no tronco nervoso. Então, explicando. Vamos supor que você quebrou o braço, você quebrou esse osso aqui, o húmero, tá? O médico, ele não precisa fazer uma anestesia geral em você para corrigir, né, essa fratura. Ele pode decidir fazer apenas um bloqueio regional. Ele vai anestesiar apenas o seu braço, no caso aqui o direito, tá? Como é que é feita a anestesia por bloqueio regional? Então, ó, eu trouxe aqui a ilustração, eu vou aumentar de novo aqui, né, com o zoom para vocês verem melhor, entenderem melhor o que isso quer dizer. Para entender, gente, tá vendo como é importante estudar as matérias? Todas as matérias são importantes e se conectam. Vocês estudaram anatomia e estudaram o sistema nervoso comigo, né? Então, o que a gente aprendeu lá? Que a medula, ela passa aqui dentro da coluna. E o sistema nervoso periférico é composto por todos os nervos que saem aqui do centro para inervar as partes do corpo, lembram disso? E vocês se lembram que essas vértebras aqui da coluna cervical, elas têm um nome conforme a ordem que elas estão. Também estão relacionadas com números, não é? Então, C1, C2, C3, aqui, ó, C5, C6, C7, C8 e a torácica 1, T1, certo? E aí, o que acontece? A anestesia, ela é jogada, então é feita uma punção e eles jogam o anestésico aqui, ó, nessa região onde os nervos estão saindo para vir inervar este braço.
Então ela vai funcionar, essa anestesia vai funcionar só aonde esses nervos operam, aonde esses nervos funcionam. Esses nervos do lado direito não funcionam do lado esquerdo, porque aqui vão sair os próprios do lado esquerdo. Aqui os do direito só vão funcionar do lado direito. Então, se você joga o líquido anestésico nessa região, então você vai provocar anestesia em tudo que é inervado por esses nervos aqui. Lembrando, gente, que a agulha ela não pode transpassar o nervo, tá? Porque senão ela é como se, entre aspas, ela quebrasse o nervo. Se isso acontecer, o paciente perde o movimento do braço, tá? O líquido é jogado na região e não dentro do nervo, tá bom? E aí, o que vai... Aqui, ó, tem uma foto mostrando por fora como é que esse médico atuaria. Ele vem com a agulha, ele faz, ó, vocês estão vendo, para ter bastante certeza que eles estão no lugar certo e acabar não causando um mal para o paciente maior do que o que ele já está sofrendo. Eles desenharam, por exemplo, ó, a direção onde está passando o osso clavicular, porque é esse osso que vai dar para eles o direcionamento de onde fazer a punção, tá? Mas isso aí já é técnica cirúrgica de quem está fazendo a medicina. Nós, no caso da enfermagem, vocês, no nível do curso técnico, é só para vocês terem um entendimento de como é que isso funciona, tá? Se vocês entenderam o que eu estou falando, vocês já vão ser vocês vão ser técnicos melhores do que a maioria que existe, porque vocês já entenderam como é que está funcionando isso aqui. Ah, tá, eu vejo o médico fazendo, mas eu estou entendendo o que ele está fazendo. Ele está jogando um anestésico na região de onde sai o feixe nervoso, que vai inervar esse membro. E aí, portanto, vai provocar anestesia em todo o membro. Nesse caso, ele pode fazer cirurgia sem o paciente sentir dor, especificamente nesse membro. Tá certo? Então é isso, gente. Bola para frente. Acabou essa aula, então o que eu tinha para passar para vocês era esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Estarei à disposição em caso de dúvidas, tá bom? Sejam bem-vindos, eu estou muito feliz nesse comecinho de semestre e espero que seja um semestre excelente para todos nós. Estou à disposição em caso de dúvidas, como eu já falei. Um grande abraço e até mais, gente.